Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre a Primeira República do Brasil, também conhecido como República Velha, tá? A monarquia já passou, nós vemos agora que nós estamos no período republicano e a gente vai começar a estudar agora o desenrolar dessa república. Nós já vimos que o hino nacional, que a bandeira, que foram mudados. Agora nós vamos entender o que aconteceu depois, quando o Brasil já tinha um novo governante, novas leis sendo feitas. Como que se deu isso? Aí, página 112 do livro de vocês, olha só, capítulo 6, a Primeira República. Essa república, ela vai de 1889 a 1930. O livro de vocês traz uma linha do tempo, tá? Não quero que vocês fiquem preocupados com essa linha do tempo. Tia Meire vai detalhar essa linha do tempo depois com vocês. Nós estamos aqui, ó, na Primeira República, ok? Aí aqui o que nós temos? Esse governo militar que a gente vai falar agora. E depois também, durante a República Velha, na Primeira República, nós vamos falar dos coronéis, de outro período da República. Mas na aula de hoje nós vamos focar na questão da Constituição que foi criada, tá? Em 1891. Então, eu quero que vocês peguem o livro na página 114. Nós vimos que uma Constituição foi feita em 1891 para essa nova fase de governo. Só que vocês se lembram da aula passada que eu falei que as leis, tudo tinha sido feito para a elite, que o povo não tinha tido participação? E agora aqui a gente vai ver quem foram as pessoas que foram beneficiadas, foram vistas como cidadãs brasileiras. O que acontece? O voto é a arma do povo para fazer as mudanças no país. Isso era antigamente e nos dias de hoje também. Então, as pessoas escolhem os seus governantes de acordo com o que elas acham que vai ser melhor para o país. Só que se as pessoas não podem votar, como que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter mudanças de acordo com o que elas querem? E foi isso que aconteceu. Esse foi o grande problema, o direito ao voto. Porque na Constituição de 1891, ficou decidido que oficiais de baixa patente, religiosos, mendigos e analfabetos não poderiam votar. Eles não eram considerados cidadãos brasileiros. Aí nós temos um grande problema, porque de 60% a 65% da população brasileira naquele momento eram de analfabetos. Então, a grande maioria da população era analfabeta e essa grande população, essa maioria, ela estava ficando fora desse processo eleitoral. Ela estava ficando à margem desse processo, ou seja, não tinha direito a opinar em nada. Tá vendo como que vai ser esse problema? E aí também não poderiam votar indígenas e mulheres. Só que indígenas e mulheres nem foram citados na Constituição. Isso mostrando que eram pessoas que não tinham muito valor naquela sociedade, tá bom? Outro fato também que facilitava, que o poder ficasse sempre na mão de poucas pessoas é que o voto não era obrigatório. Então, em média, 2% apenas da população que podia votar fazia uso desse direito. Então, as pessoas também não compareciam para votar. Então, um pequeno grupo de pessoas, poucas pessoas escolhiam quem iam governar o país. Um país que tinha muita gente, mas que essa população inteira não estava podendo escolher os seus governantes. Tá vendo como é que a gente já começou a nossa república com vários problemas e problemas sérios, problemas que vão afetar a população? Ok? E aí, tá? Essa parte que a Tia Meire vai falar hoje vai focar muito nas mulheres. As mulheres e essa luta pelo direito ao voto, tá? Então, aqui, ó,
A gente vai começar na página 114, ok? E aí tá falando aqui que essas mulheres, elas começaram a lutar pelo direito de votar, porque elas eram cidadãs brasileiras e elas queriam ter tanto direito quanto os homens, em todas as partes, principalmente, né, agora que esse processo eleitoral estava mudando, o governo do país tinha mudado, elas queriam ter participação nisso tudo. Então, elas começam a se fazer elas mesmas, mandando cartas para jornais, para revistas. E por fim, elas começam a se organizar em movimentos, congressos, fazem organizações, né, de mulheres. Aqui a gente vê, ó, na página 115, foto de congressos, ligas de emancipação feminina, Partido Republicano Feminino, querendo esse direito ao voto. Eram reuniões que as mulheres faziam, né, formado por essas mulheres que queriam mudanças na sociedade, ok? E aí, tem uma aqui no centro, né, a gente fala de uma mulher, Carrie Chapman, mas ela não era brasileira, tá? Ela tinha vindo dos Estados Unidos. E isso também, gente, era comum. Pessoas que vinham da Europa ou de outros países com ideias diferentes da que a gente tinha aqui. E essas ideias iam se espalhando, ok? Tanto entre os homens como entre as mulheres. E aí, uma mulher que foi muito importante nessa luta foi Diva Nouf Nazário, né? Que o livro cita. E elas começam a falar, né, que querem esse direito, que têm o direito, e começam a lutar, e essa luta teve resultado, ok? Então, aqui, tá falando que a Diva, ela fez ela escreveu algo, né, e ela falando que na Constituição tá falando de cidadão brasileiro, só que não está falando que esse cidadão é homem. Então, ela falou que dava a entender que podia ser tanto homem quanto mulher. E elas começaram a buscar brechas na Constituição para mostrar que as mulheres não poderiam ficar excluídas desse processo. E foi lá no estado do Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, página 116, que eles tinham essa lei federal, né, do Brasil inteiro, essa Constituição de 1891, dizendo que as mulheres não podiam votar. Só que o estado do Rio Grande do Norte, depois de ver essa movimentação das mulheres, depois de muita luta das mulheres, eles resolveram, então, a fazer uma lei estadual, ali do estado deles, dizendo que a mulher podia votar. Eles deram esse direito às mulheres. E isso foi de grande importância para aquele momento aqui. Olha só. Ok? Então, o que a gente pode ver? Celina, que tá falando aqui, né? Celina Guimarães foi a primeira mulher a participar das eleições estaduais no Rio Grande do Norte, mas isso já em 1927. Tá vendo como é que esse processo não foi um processo rápido? Que demorou bastante tempo para as mulheres terem realmente a sua voz ouvida, ok? Então, assim, 1927, as mulheres conseguem o direito de votar lá no Rio Grande do Norte. E só em 1932 que esse direito é estendido aos demais estados brasileiros, ok? Então, no Brasil, as mulheres só começam a ter direito ao voto em 1932. Aqui tá uma foto, né, das primeiras eleitoras lá no Rio Grande do Norte. Era fotografado, era falado porque era algo muito importante, era algo de debate, de luta, ok? Então essas mulheres, elas se empenhavam porque elas queriam ser ouvidas. Porque, na verdade, a gente fala muito de um movimento feminista, né? Hoje, no ano de 2000, não sei quantos, 2019, 2020, mas não era assim. Desde muito tempo, as mulheres já querem buscar o seu direito, o seu espaço na sociedade, né? Elas não querem se sentir inferiorizadas, inferiores, porque tanto homens como mulheres
são cidadãos brasileiros e devem ter os mesmos direitos, ok? Agora, deixei para vocês aí a página 117 e 118 das atividades. E na próxima aula, a gente vai falar sobre os coronéis nessa Primeira República, ok? Uma matéria bem interessante também, que vocês vão aprender, depois vão ver também no Fundamental 2. Então, vamos ficar ligados, ok? Quero que vocês voltem a esse capítulo, releiam e marquem as partes principais, tá bem? Para a gente poder tirar dúvidas no nosso plantão. Beijão, saudade!